Quero te convidar a abrir tua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quero te convidar a olhar para esse texto, dessa vez começando de trás para frente. O versículo 7 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero te chamar a atenção para 3 coisas nesse versículo. A primeira: aquele que tem ouvidos, ouça. Isso traz a ideia de uma mensagem importante que realmente precisa ser ouvida por todos nós. E a ideia de se tem ouvidos, ouça, não é apenas ouvir como quando entra por um ouvido e sai pelo outro, mas é ouvir com o desejo real de captar cada ideia e ensinamento do que vai ser dito e colocar isso em prática e obedecer. É ouvir com a disposição de obedecer. Porque essa mensagem não é só uma mensagem importante, ela é uma mensagem que vem de Deus. Ela é uma mensagem de Deus para as igrejas. A mensagem que eu vou trazer aqui nessa noite é uma mensagem de Deus para essa igreja, para a sua vida. Quem escreve essa mensagem é João, que recebe de Deus o recado e precisa enviar isso para as igrejas. João é o último apóstolo. Todos os apóstolos já morreram. É o final de toda a história bíblica, pelo menos. Ele foi exilado na ilha de Patmos, está preso, e Deus lá dá uma visão para ele, e ele envia um recado para 7 igrejas. São igrejas reais, igrejas existentes, igrejas da Ásia, da região da Ásia Menor. Ele envia esse recado a essas 7 igrejas, nesse período em que a Bíblia agora, todos os apóstolos morreram, e é o último recado enviado para as igrejas. O último recado enviado para as igrejas. É a última mensagem de Deus para as igrejas. O que Deus gostaria de dizer que realmente é importante. Por isso o texto diz: aquele que tem ouvidos, ouça, porque essa é a grande mensagem de Deus para não só as suas igrejas, mas para todas as igrejas que virão. O que está em jogo é o direito de comer da árvore da vida, ou seja, acolher essa mensagem traz o direito de participar da vida eterna. O que está em jogo é a nossa salvação. Isso é sério, isso é sério, é muito sério. O que está em jogo é a nossa vida cristã, o que está em jogo é a nossa vida eterna, o que está em jogo é a sua vida. Ouça o que Deus vai dizer agora a você. E ele diz isso usando uma igreja chamada Éfeso. E eu quero falar para você sobre essa igreja e através dessa igreja o que Deus tem para dizer para nós. O que Deus diz a essa igreja é o seguinte, versículo 2: eu conheço as suas obras. Conheço vocês. Sei o que vocês têm feito. Vocês são conhecidos. Não sei se você sabe, mas a cidade de Éfeso era uma cidade muito grande, era uma cidade de muito comércio, era um porto. Essa cidade, ela tinha, além de muitos habitantes, muitos turistas passavam por ali. Ali existia um templo de adoração à deusa Diana.
E dentro desse templo haviam muitas prostitutas que cultuavam a essa entidade através de relação sexual. Então era um ambiente extremamente promíscuo, era uma cidade mergulhada na idolatria e mergulhada na imoralidade. Existia também ali em Éfeso o culto ao imperador. Era uma cidade extremamente idólatra, além de uma cidade grande, além de uma cidade bonita, uma grande biblioteca, pessoas famosas, era a porta de entrada para todas as cidades da Ásia, todos passavam por ali. É uma cidade importante, mas uma cidade mergulhada no meio da idolatria, da imoralidade e dos problemas. E essa igreja nasce no meio dessa cidade importante. E Deus diz para essa igreja: eu conheço as suas obras, eu sei o que vocês estão fazendo. E o que é bacana disso é que de todas as 7 cartas, a única carta que Deus traz elogios é a igreja de Éfeso. As outras Deus só mete o pau, mas nessa igreja Ele vai dizer: eu tenho elogios para vocês, vocês têm feito coisas bacanas. E Ele vai dizer algumas dessas coisas bacanas. Por exemplo, eu vejo o trabalho árduo de vocês. Eu vejo o trabalho árduo de vocês. Vocês têm trabalhado muito. Gente, eu não sei se você sabe disso. Igreja dá trabalho. Igreja séria, igreja saudável, dá muito trabalho. Conduzir as pessoas realmente a Cristo. Não só produzir convertidos, mas produzir discípulos de Jesus, ensinando eles a guardar tudo que Jesus nos ensinou. Construir essa igreja profunda, saudável, dá muito trabalho. Ser pastor dá trabalho. O pessoal brinca com o pastor, dizendo: vou virar pastor. Igreja dá muito trabalho. E essa igreja em especial trabalhou muito. Eles trabalharam muito, servindo o tempo todo. Eu acabei de postar hoje sobre isso. Eu trabalhei 11 anos aqui em Vinhedo. E eu lembro que, quando eu cheguei aqui antes do André, 17 anos, com 18, então chegou o André e a Dani, o Pedro e o Felipe eram 2 picuchuco assim, e eu lembro que a gente trocou de lugar, e a gente teve que carregar todas as coisas para o lugar novo, e tinha que reformar, e eu vi o André o tempo todo, furo aqui, furo ali, faz coisa, envolvido na obra. Daqui a pouco ele virava para mim, que não sei nada dessas coisas, falava: Tiago, vai fazer um furo lá, e vai passar esse cabo de aço. Eu ficava apavorado, entendeu? Depois, vamos mudar de novo, a igreja cresceu, e o André pregando quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, e todos nós envolvidos no trabalho, a igreja crescendo, aí vamos mudar então para a Rua da Formiga. A gente mudou para a Rua da Formiga. No primeiro dia o André: minha coluna saiu do lugar, Tiago, você vai ter que carregar. Não sei se o André lembra disso, mas eu e o Toninho carregamos tudo. Igreja dá trabalho. O Toninho daqui a pouco também parou, né? Cara, como dá trabalho essas coisas. Depois de 11 anos, quando estava tudo bonitinho, tudo no lugarzinho, a Lighthouse, a igreja, o ministério infantil, de repente: Tiago, vai começar de novo lá em Dayatuba. Não. 5 anos montando, desmontando, montando e desmontando. Igreja dá trabalho, dá muito trabalho, mas é uma alegria fazer isso. Hoje, desse domingo passado, estreamos nosso novo espaço lindo. Deus abençoou, já somos mais de 400 pessoas hoje se reunindo como igreja. Que Deus, mas igreja dá trabalho. Essa igreja trabalhou, eles carregaram, eles desmontaram, eles fizeram o que tinham que fazer para servir toda aquela gente e conduzir pessoas a Cristo. Trabalharam muito arduamente. Em segundo lugar, Deus elogia essa igreja dizendo o seguinte: não somente vocês trabalham arduamente, vocês têm um trabalho bacana para a cidade, mas vocês também têm zelo pela palavra. Vocês são uma igreja bíblica. Está em falta igrejas bíblicas. As pessoas abandonaram a Bíblia, as pessoas abandonaram o Evangelho, mas vocês não abandonaram, vocês levam a Bíblia a sério. Vocês são como o povo de Bereia, vocês conferem na Bíblia, vocês estudam a Bíblia, vocês têm zelo pela palavra.
E de tal forma era esse zelo e cuidado com a Bíblia que eles tinham, que o versículo 6 fala que eles combateram os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eram conhecidos como os destruidores do povo. Era gente que foi se infiltrando no meio da igreja com novas ideias, uma nova versão do cristianismo. Não, sabe o que é? Não é isso aí que os apóstolos falaram. Nós somos novos apóstolos agora, nós vamos trazer uma nova versão de tudo isso, uma nova versão do cristianismo, que nada mais era do que um evangelho liberal. O evangelho top, o evangelho que a gente quer, o evangelho sem exigências, o evangelho sem proibições. Uma vez eu vi um cara que foi no Jô Soares e ele falou assim: olha, nós fizemos uma Bíblia nova, uma Bíblia que não tem a palavra pecado, que não fala sobre o mal, uma Bíblia que só fala de coisa boa. Ah, que maravilha! Eu queria estudar essa Bíblia também, não? A gente não queria? Eles começaram a estudar essa Bíblia lá, queriam que estudassem essa Bíblia, esse evangelho liberal, no evangelho que qualquer coisa podia fazer, não existe certo ou errado, existe o que é bom para você. Siga o seu coração, o que importa é ser feliz. Era um evangelho regado na imoralidade. Sexo está liberado, antes do casamento, fora do casamento, está tudo liberado, o que importa é ser feliz. Eles queriam, na verdade, conciliar o melhor do mundo e da igreja. Na verdade, os nicolaítas é esse tipo de gente dentro da igreja que gosta de viver com um pé aqui e um pé ali, porque eu não posso pisar fora do tapete senão eu saio da câmera. Mas tem muito crente que não pode pisar para fora aqui, ó, eu também não posso pisar, mas o pessoal gosta de viver no limite, quer experimentar o melhor de Deus, o melhor das bênçãos de Deus, o melhor da igreja, mas também quer experimentar o que a vida tem de bom para oferecer. Eu estou lá e estou aqui, eu estou lá e estou em cima do muro. É o que Deus criticou na igreja de Laodiceia, povo que vive em cima do muro. Mas essa gente não vivia em cima do muro, eles se posicionaram biblicamente, eles combateram os nicolaítas que estimulavam essa imoralidade e que eram muito movidos pela experiência e não pela reflexão. Evangelho liberal, conciliar o melhor do mundo e da igreja, entregues à imoralidade, viviam de qualquer jeito, sem exigências, sem proibições e movidos pela experiência. A igreja da emoção, do chororô, aquele culto do entendeu? E movidos só por isso, sem reflexão, sem o culto racional, sem aquele culto que na verdade é uma resposta da razão, do entendimento, daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez. Isso não te parece com algo? Isso não te parece com algo que nós temos visto por aí? Os nicolaítas se espalharam. Os nicolaítas plantaram igrejas. Os nicolaítas estão dentro das nossas igrejas ainda, querendo se infiltrar, roubando a inteligência das pessoas. Como disse Augusto Nicodemos, Jesus morreu para tirar o seu pecado e não a sua inteligência. Nós não somos movidos só pela experiência, nós somos movidos pela reflexão, e a nossa razão abraça o nosso coração, a nossa mente abraça as nossas emoções, isso é algo completo, é uma fé que abraça a razão, é uma fé que abraça o coração. Não é só emoção, não é só sentimento. Eles tinham zelo pela palavra, eles combateram isso, eles disseram: não, isso aí não. O que a Bíblia diz é isso aqui. Eles se posicionaram, eles botaram para fora essa gente, eles disseram não. Eles eram bíblicos, extremamente bíblicos. Eles, sem dúvida, poderiam fazer parte de alianças que existem aí no Brasil, de igrejas que são fiéis a palavra. Eles poderiam fazer parte dessas alianças, dessas igrejas que têm o selo de qualidade, igreja bíblica. Igreja bíblica não sei o quê, que coisa mais redundante, igreja bíblica. Se não for bíblica não é igreja. Gente chata, mas era assim, a igreja de Éfeso era essa igreja bíblica, zelo pela palavra, isso é importante. Mas, além disso, terceiro lugar, eles eram perseverantes.
trabalho árduo, igreja bíblica e perseverantes. Sabe por quê? Porque ser cristão na cidade de Éfeso não era legal. Não era a igreja da modinha só, porque não era só pelo show, porque eles estavam correndo risco de vida ao frequentar aquela igreja. Eles estavam correndo risco de morrer porque faziam parte daquela comunidade. Então eles estavam sendo perseguidos. E no meio da perseguição, eles não desistiram, eles continuaram firmes, eles foram até o fim, eles perseveraram, continuaram sendo obedientes a Deus, não abriram mão do seu compromisso com Cristo. Mas aí vem o versículo 4, em que Deus diz o seguinte: eu elogio vocês, eu sei o que vocês estão fazendo, trabalham, são bíblicos, perseveram até o fim. Só que tem uma coisa: contra vocês, porém, tenho isso. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. Como assim? Será que Deus é louco? Que Ele acabou de falar tudo isso? E me desculpa, mas se hoje nós tivéssemos poucas igrejas assim, eu já estaria feliz demais. Não é isso que a gente quer. Esse é um retrato do que nós queremos ser como igrejas, do que Deus está falando. Deus enlouqueceu. Qual é o problema de Deus com essa igreja? Porque é só uma coisinha, foi só um amor. Eles estão fazendo tantas outras coisas, será que Deus não pode relevar isso? Será que Deus não pode fazer uma vista grossa diante de tamanhas qualidades que essa igreja tem? Qual igreja que é perfeita? Nenhuma igreja é perfeita. Porque Deus está pegando tão pesado. Nossa, às vezes Deus pega tão pesado algumas coisas bobas. Sabe por que Deus está pegando pesado? Eu quero te contar um pouco a história desse pessoal, dessa gente da igreja de Éfeso. Essa igreja começou na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele passou por Éfeso. Atos 17, 18 vai falar sobre isso. E ele começou a pregar o evangelho e pessoas começaram a ouvir, e Deus, com a sua presença do Espírito Santo, foi convencendo corações e as pessoas tomando decisões por Cristo. E o evangelho ali começou a crescer, que Paulo decidiu na sua terceira viagem passar por ali de novo, porque ali havia um grande campo missionário, e Paulo volta para lá, e coisas grandiosas acontecem naquele lugar. Pessoas são curadas, pessoas são libertas da imoralidade, da escravidão, da idolatria, pessoas conhecendo a Cristo, pessoas sendo salvas, aquele primeiro amor da paixão por Cristo, pessoas dando suas vidas, pessoas sendo perseguidas e sendo mortas por Cristo, e isso reanimando, reativando, e o trabalho crescendo da igreja. Paulo fica lá durante 3 anos. Só que o trabalho vai crescendo tanto e coisas maravilhosas acontecem que essa igreja começa a causar rebuliço na cidade, porque são loucos por Jesus, porque são apaixonados por Jesus. Provavelmente foi a partir dali que Paulo iniciou o trabalho das outras igrejas, quem sabe enviando pessoas da igreja de Éfeso para as outras comunidades. O início da igreja de Éfeso foi incrível, aquele começo incrível, avassalador, a intensidade, o poder de Deus agindo, o amor das pessoas uns com os outros. Mas com isso, o comércio da cidade, que faturava em cima da idolatria de Diana, fabricando imagens, foi se enfraquecendo. Os fabricantes de ourives criaram um grande tumulto, tentando condenar publicamente Paulo, dizendo que ele estava prejudicando a cidade. Diante de tal perseguição, Paulo precisou abandonar Éfeso. Ele teve que fugir e depois de um tempo mandou chamar os líderes da igreja em Atos 20 de Éfeso, em Mileto, onde ele se despediu deles, porque dizendo: olha, nós não vamos mais nos ver, porque eu não posso voltar, agora a bola está com vocês, continuem, Deus colocou o poder dele em vocês, continuem o trabalho, fiquem firmes. Depois de alguns anos, quem sabe 3 ou 5 anos, Paulo está com saudade do pessoal de Éfeso, e Paulo escreve uma carta para eles.
que naquela época não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha telefone. Paulo escreveu uma carta, uma epístola. Ele escreve a epístola de Éfeso. A igreja de Éfeso, nesse momento, está sendo atacada pelos nicolaítas, por outras versões do cristianismo, por muitas heresias. E Paulo escreve então essa carta para ajudá-los a se manterem firmes na palavra, não só o amor que tem, mas a firmeza da palavra, com o entendimento correto do evangelho. Em Efésios 1,15, Paulo diz para essa igreja: sabe, eu tenho ouvido falar tanto de vocês e do amor que vocês têm. Era uma igreja cheia de amor, uma igreja mergulhada no amor. Eu me alegro, eu agradeço a Deus porque eu tenho ouvido falar do amor que vocês têm uns pelos outros. Aí Paulo começa a falar assim, ele começa a escrever a teologia para que eles não se percam. Tem muito amor, mas precisa ter palavra. E ele diz: olha, o que aconteceu, nós éramos pecadores, nós erramos, mas Deus, todavia, Efésios 2, 4 e 5, todavia. Eu amo essa palavra todavia, porque você pode ter sido quem foi, eu não sei qual é o teu passado, o que aconteceu. Agostinho de Hipona, um dos maiores homens da história da igreja, ele amava Éfeso e amava esse versículo que diz todavia, porque Agostinho tinha sido um devasso, ele entregou sua vida à imoralidade, ele não se sentia digno, ele não era merecedor, mas um dia ele leu essas palavras que diziam: todavia, apesar do que eu fiz, do meu pecado, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. É uma carta linda. Paulo não mete o pau na igreja, Paulo está elogiando eles e dizendo: fiquem firmes, apesar do que aconteceu nessa cidade, apesar da imoralidade, todavia o Deus que é rico em misericórdia, Ele nos amou com grande amor. Efésios capítulo 3, 17 a 19, Paulo diz para essa igreja: olha, eu estou orando, eu tenho orado para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos vocês compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Para eu ser cheio de toda a plenitude de Deus, eu preciso conhecer o amor de Cristo, compreender a sua largura, o seu comprimento, a sua altura, a sua profundidade. Efésios 3, 20 e 21, o texto que tenho tanto repetido, ele diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, Ele está atuando em vocês. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Eles achavam que iam morrer, que a igreja ia sucumbir. Paulo fala: o poder de Deus está agindo por todas as gerações, muitas gerações virão, será para todos sempre. Portanto, Efésios 4,15 ele diz: continuem seguindo a verdade em amor, sigam a verdade, mas sigam a verdade em amor. 5 anos depois, Paulo enviou para essa igreja um líder chamado Timóteo, um jovem. E depois de alguns anos, isso é recorrente em igreja, depois de alguns anos do começo, muitos problemas começam a aparecer. A pessoa vira e fala assim: não, mas a igreja primitiva, nós precisamos voltar. A igreja primitiva, no primeiro capítulo é linda, mas no segundo capítulo vira uma bagunça, começa a desorganização, e eles tentam estruturar, tentam arrumar, mas de um lado os judeus criticam, de outro os outros criticam, e aí começa a briga de igreja. Um dia eu fiz uma pregação na minha igreja chamada Não Existe Igreja Perfeita, em que eu falava: escolha a sua igreja do Novo Testamento, e nós mostrávamos a igreja de Éfeso, mostrávamos a igreja de Gálatas, a igreja de Corinto, e os problemas de cada igreja são recorrentes até hoje. Posso dizer, hoje nossas igrejas, quem sabe, são até melhores que as igrejas. Era uma bagunça, igreja sempre foi uma bagunça, não existem pessoas perfeitas, igrejas perfeitas.
Essa igreja começou a dar problema, Paulo deixou Timóteo lá, e Timóteo começou a sofrer muito, porque ele era jovem, as pessoas começaram a duvidar dele, e ele era mais tímido, ele está prestes a desistir. Ele fala para Paulo: Paulo, eu não estou aguentando, a igreja aqui está difícil, a perseguição que se instaurou por todo o império é absurda, a igreja vai sucumbir. E aí Paulo escreve uma carta para Timóteo: Timóteo, não deixe a chama se apagar. Fica firme, ele diz, capítulo 1, versículo 12, fica firme, Timóteo, combate o bom combate como eu combati, seja um soldado de Cristo. Timóteo acha que tudo vai acabar, mas Paulo vira para ele e diz o seguinte: Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido, nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é poderoso. Ele lembra Timóteo do poder de Deus e diz: fica firme. Mas alguns anos se passam, quem sabe outros líderes apareceram nessa igreja, e essa igreja continua firme, mas muitas lutas vieram. Por muitas lutas eles passaram, muita perseguição, foi difícil. E quem sabe depois de 10, de 15, de 20 anos, eles ainda preservam a Bíblia, eles ainda trabalham arduamente, eles ainda estão perseverando. Mas eles perderam uma coisa, eles perderam a paixão. Eles esqueceram aqueles primeiros momentos de quando aquela igreja nasceu, quando tudo que eles faziam era simplesmente por amor a Jesus. Quem sabe eles entraram no modo automático, eles vivem agora por hábito, por rotina. Eles abandonaram o primeiro amor. E qual o problema disso? Como disse Sproul, a vida cristã sem amor é um exercício de futilidade. A vida cristã sem amor é um exercício de futilidade. De nada adianta o zelo pela palavra, de nada adianta o trabalho árduo, de nada adianta a perseverança, se não há amor, se não é feito por amor e paixão a Cristo. Tudo isso se torna um exercício de futilidade, quem sabe um exercício de religiosidade. Porque sem amor, o trabalho árduo se torna ativismo religioso. Porque sem amor, o zelo pela palavra se torna uma ortodoxia fria, uma coisa fria, algo automático. A perseverança sem amor se torna legalismo. O que é esse amor, esse primeiro amor que Deus está falando? O primeiro amor é um amor intenso, ele é como uma paixão, é um fogo grande, de grande intensidade em nosso íntimo, que nos faz colocar Jesus acima de todas as coisas da nossa vida. E isso é o primeiro amor, é aquilo que acontece quando nós conhecemos a Cristo e nós viramos retardados por Jesus, e tudo que nós queremos e falamos e fazemos é Jesus, é tudo sobre Ele, é para Ele, é por Ele. Mas ao longo do tempo nós vamos esquecendo isso, e nós vamos entrando no modo automático da vida cristã, e começamos a fazer as coisas não por amor, mas começamos a fazer por hábito, por rotina, ou até por medo. Veja, ele diz: vocês abandonaram o primeiro amor. A ideia de abandono é que não foi algo que simplesmente aconteceu, foi descaso, foi voluntariamente feito. Não fizeram, não continuaram vivendo daquela forma, e agora começaram a agir nesse modo automático, por hábito, por rotina ou por medo. Só que o problema é que viver a vida cristã assim não é cristianismo, isso é religiosidade. Você já parou para pensar nisso? Sem o verdadeiro amor não existe verdadeiro cristianismo. O cristianismo está alicerçado sobre o amor. O contrário disso é religiosidade, como disse o Tim Keller. Como que a religião funciona? Se eu obedecer a Deus, então Deus vai me amar
e me aceitar. Religião é baseada em performance, em merecimento. Religião é sobre o que eu faço para merecer o amor de Deus. Os fundadores de todas as grandes religiões disseram: nós vamos mostrar para vocês como encontrar a Deus, como encontrar a salvação. Mas Jesus Cristo, fundador do cristianismo, ele disse: eu sou Deus e eu vim para encontrar vocês, e eu dei a minha vida, eu derramei o meu amor por vocês. Não foi o que você fez, foi o que eu fiz que te salvo. Todas as religiões falam do que você faz para merecer a salvação. O cristianismo fala sobre o que Deus fez para que nós fôssemos salvos. O evangelho funciona dizendo: sou amado e aceito, por isso eu desejo obedecer. Eu não faço por rotina, por hábito, por medo. Eu faço porque eu tenho desejo de viver para Cristo, de agradar a Ele, que é o meu Salvador, que é o meu Senhor. A religião cristã, o cristianismo, está alicerçado sobre o amor. Paulo disse em Efésios 4,15, como vimos: seguindo a verdade em amor. Sem amor nada disso vale, como disse Paulo em 1 Coríntios 13, se eu não tiver amor, nada do que eu diga fará sentido. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. É só barulho, não tem significado, não faz sentido. Se eu não tiver amor, nada do que eu sei fará sentido. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento, você pode ser uma enciclopédia bíblica, você pode ser um grande teólogo, você pode subir aqui ou em qualquer lugar e arrebentar, você pode ensinar as pessoas todos os mistérios da Bíblia, e as pessoas ficam maravilhadas, mas se você não tem amor, nada do que você sabe faz sentido, tem significado. Se eu não tiver amor, nada do que eu creio fará sentido. Ainda que eu tenha uma fé capaz de mover as montanhas, se não tiver amor, nada serei. Você pode ter uma grande fé, mas se não tem amor, não faz sentido. Se eu não tiver amor, nada que eu faça fará sentido. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, você pode se sacrificar, se entregar, viver uma vida relevante para o mundo, mas se não tiver amor, nada disso valerá. A vida cristã é sobre amor. Madre Teresa de Calcutá, uma grande missionária, deu a sua vida. Ela fala algo que mexe muito comigo. Ela disse: a tuberculose e o câncer não são as grandes doenças. Penso que uma doença muito maior é não ser querido, não ser amado. A dor que essas pessoas sofrem é muito difícil de compreender, de penetrar. Acho que é isso que está se passando por todo mundo, em cada família, em cada casa. Esse sofrimento repete-se em cada homem, em cada mulher, em cada lugar. Penso que Cristo está sofrendo sua paixão novamente. E é você e sou eu quem temos de ajudar-lhes. Jesus Cristo iniciou um movimento de amor. Queria curar as pessoas, queria ajudar as pessoas, porque o que o ser humano busca na sua vida é amor. O que as pessoas estão procurando é amor. E como igreja, como discípulos de Cristo, nossa missão é o amor. A nossa marca, a nossa característica é o amor. Foi o que Jesus Cristo disse aos discípulos em João 13, 34 a 35. Ele disse: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, amem-se uns aos outros. Eles estavam acostumados com os 10 mandamentos. Mas agora Jesus diz: esquece isso um pouquinho, eu vou dar para vocês um novo mandamento. O novo mandamento é: apoiem a vida de vocês sobre isso. Amem-se, amem-se como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O cristianismo é sobre amor. Ser discípulo sobre Jesus é ser um guardião e ser esse
missionário do amor, espalhar amor, viver a verdade, alicerçado em amor, amando. 1 Coríntios 13, Paulo encerra dizendo: portanto, o que nos resta são 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, porém a maior delas é o amor. Então a pergunta que fica é: se eu perdi o primeiro amor, como eu volto ao primeiro amor? Como eu volto a essa paixão por Cristo? Como eu volto a viver essa vida que eu não faço o que faço por rotina, por hábito, por medo, por costume, no modo automático, mas eu faço por amor, porque estou encharcado no amor de Cristo, estou alicerçado no amor de Cristo, estou enraizado no amor de Cristo. Deus derramou o seu amor sobre a minha vida e eu estou transbordando de amor, e eu quero servir, e eu quero fazer parte da construção dessa igreja. Eu quero ser um líder, eu quero ser relevante, porque isso não é sobre mim, é sobre Ele, é sobre Jesus Cristo, é tudo sobre Ele. Como eu volto a esse amor? Em primeiro lugar, o texto diz: lembre-se. Lembre-se. O texto diz: lembre-se de onde você caiu. Não há melhor maneira de retomar o primeiro amor do que esta: relembrar os primeiros momentos da nossa fé, da nossa experiência com Deus. O profeta Jeremias declarou: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória o que vai me trazer de novo essa chama, essa esperança. Eu não sei como foi para você o dia em que você conheceu a Cristo, mas o dia que eu conheci Jesus, eu tinha 14 anos, eu estava vivendo uma fase difícil da minha vida, eu tinha começado a surfar, a galera saía do mar, ia para as dunas fumar maconha, minha vida era Bob Marley, eu adorava aquilo, minha mãe começou a ficar preocupada, mas um dia, na sala da minha casa, eu recebi a visita de Jesus, e quando eu senti a presença de Jesus naquele lugar, eu caí de joelhos e eu comecei a chorar, e eu podia sentir os meus pecados, eu podia sentir a glória de Deus naquele lugar, e foi algo tão maravilhoso que aquilo, a partir da minha vida, a partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Tudo mudou, tudo foi diferente, tudo. Porque eu acordei naquele dia diferente, entregue, eu dei o passo a Deus. Eu queria ser um pastor, eu queria pregar o evangelho para as pessoas. Meus pais voltaram de viagem e eu disse: eu entreguei minha vida a Cristo, eu conheci Jesus, eu tive uma experiência real com Jesus, eu senti a chama de Cristo queimando no meu coração. Meus pais deram todo o apoio, conversamos com a liderança da igreja, mas de repente minha mãe começou a ficar preocupada, porque eu comecei a ficar pirado da batatinha por Jesus, completamente retardado. Eu acordava como adolescente, 14 anos, eu acordava todos os dias às 5:30 da manhã, eu ia para a sala da minha casa, eu dobrava os meus joelhos para orar. Durante 1 hora eu orava, durante alguns anos da minha vida. Damaris, minha irmã, está aqui, ela é prova disso. E eu orava, e eu saía em chamas para viver o meu dia, e eu botava o fone de ouvido no meu Discman, e eu ia ouvindo Lagoinha, olha o que é o primeiro amor, a gente ouve Lagoinha, eu ia ouvindo Ana Paula Valadão, lá naquela felicidade, Jesus, e eu ia para a galera, eu queria compartilhar Jesus, eu queria levar meus amigos para a igreja, eu queria fazer tudo. Quando eu chegava em casa, eu ia dormir, eu não dormia na cama, eu ia dormir num colchãozinho em qualquer lugar, no chão, eu gostava de dormir no sofá, porque, mãe, eu não sei para onde Deus vai me levar, então eu preciso começar a me acostumar com essa vida. E eu lia Hudson Taylor, eu lia William Carey, eu lia esses homens, e isso começou a inflamar meu coração, e eu falei: eu vou me tornar um homem assim. E eu ia para a igreja no domingo, ou durante a semana, e no caminho da igreja existiam alguns homens bêbados, pessoas carentes, e eles começaram a pedir coisas. Eu comecei a dar meu armário, eu comecei a dar meus tênis, eu comecei a levar comida de casa para eles, e comecei a criar uma amizade com aqueles homens de tal forma que
Sábado tinha um grupo de jovens à noite na igreja, as cadeiras ficavam desarrumadas, e aí no domingo de manhã, sem ninguém falar nada, na paixão por Cristo, eu ia lá às 7:30 da manhã, eu arrumava as cadeiras, eu varria cada detalhe, eu limpava a escada, tirava cada pedacinho de chiclete, de papelzinho, eu amava aquilo, e quando eu terminava, eu sentava no piano, começava a tocar piano para as pessoas começarem a chegar, e os bêbados sentavam nas escadas lá, até o dia que com 17 anos eu fui para o seminário, no culto de despedida. A fileira de trás da igreja era toda dos bêbados que eu tinha me envolvido e ajudado, e eles ficavam gritando, glória a Deus, glória a Deus, e eles choravam, não vai embora, não vai. Eu era retardado por Cristo. Quando eu ia dormir, eu lembro que eu fazia a seguinte oração: Deus, eu não quero perder tempo, eu não posso perder tempo, então enquanto eu durmo, eu quero aprender mais de Ti, eu quero ouvir mais sobre Ti, então eu vou dormir e eu quero ter sonhos bíblicos, Deus. Eu realmente orava isso, me dá sonhos bíblicos, eu quero entrar na história de Davi, eu era retardado. São loucuras, esse é o primeiro amor, são loucuras que nós fazemos por Cristo. Ler a Bíblia intensamente, mergulhar na Bíblia, a oração, são as coisas que nós fazíamos. Lembre-se de onde você caiu. Quando nós amamos Jesus, nós damos o nosso melhor a Ele. Quando você conheceu sua esposa, você dava para ela chocolate da Copenhague, mas agora o máximo que você leva é um chocolate batom para ela. Serenata de amor. Assim é a nossa relação com Cristo. A gente começa a dar agora para Cristo a serenata de amor, o batom, mas para Cristo é o chocolate Copenhagen, eu dou o meu melhor. Por isso lembre-se, onde foi que você esqueceu isso? Quando foi que você abandonou essa paixão por Cristo? Quando foi que você esqueceu a grandeza, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus por você? Quando foi que isso fez a chama se apagar no seu coração? Porque Ele derramou o seu amor sobre nós, porque Ele deu a sua vida por nós, porque Ele abriu mão da sua agenda, porque Ele abriu mão do seu coração, do seu eu, das suas emoções, e Ele disse, assim como eu, vão e vivam por amor. Quando foi que nós deixamos isso para trás? Quando foi que a vida cristã se tornou rotina para você? Quando foi que a vida cristã se tornou um hábito? Quando foi que você começou a fazer as coisas com medo de Deus? Medo de Deus? Deus te ama, Ele deu seu Filho. Lembre-se como era e volte. O texto diz, arrependa-se. Arrependimento é diferente de remorso, não é só sentir mal a respeito de algo que fez, é uma nova consciência, um entendimento que te abre a mente, te leva a uma mudança de vida. Arrependimento não é chorar, arrependimento é mudar. Arrependimento te leva a mudanças, mudança de direção, te leva a decisões. E terceiro e último lugar, pratique. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Quando alguém quer aprender algo, o que ela faz? Ela pratica. Eu quero aprender inglês, eu vou praticar. Eu quero andar de bicicleta, eu vou praticar. Eu quero correr o parque inteiro, eu vou praticar. Pratique a palavra, pratique a oração, pratique o tempo com Deus, pratique o amor. Eu lembro que nessa fase de 14 anos, eu fui trabalhar na loja do meu avô, e no final do ano, no Natal, eu trabalhei o mês inteiro, e eu ia receber o meu primeiro salário. Eu nunca vou esquecer do dia em que eu estava nervoso, meu avô estava lá no escritório, eu precisava subir a escada, e eu subi aqueles degraus, nervoso, e quando eu cheguei na frente do meu avô estava lá, bom, você trabalhou o mês inteiro, então, fazendo as contas aqui, você vai receber X, e eu lembro que eu ganhei R$150, mas aqueles R$150 para mim eram uma grande alegria, porque eles valiam exatamente a nova Bíblia que eu ia comprar, a Bíblia de estudo. E eu peguei aquele dinheiro e eu fui comprar aquela Bíblia. E quando aquela Bíblia chegou,
Eu só queria mergulhar na palavra de Deus, e eu queria estudar aquele livro, e eu queria conhecer mais sobre aquele Deus que me amava, aquele Deus que deu a sua vida por mim. E eu li aquele livro, derramado, mergulhado no amor de Deus. Eu podia ouvir suas palavras, eu estava com Ele, era maravilhoso. Mas quando foi que nós perdemos isso? Quando foi que nós perdemos o amor por esse Deus que nos amou tanto? O amor pode ser praticado, não apenas lendo a Bíblia, orando, mas através de nossas atitudes. Paulo disse: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja. Pratique paciência, pratique bondade, não inveje, não se vanglorie, não se orgulhe, seja humilde, não maltrate, não procure os seus interesses, olhe além de si mesmo, não se ire facilmente. Perdoe, não guarde rancor, não lide com o ódio, abra mão. O amor se alegra com a justiça e não com a injustiça. O amor se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre é a ideia de um telhado. O amor tem um telhado sobre si, pode vir tempestade, pode vir pedras, granizo, seja o que for, o amor cria uma base sólida que protege contra qualquer intempérie. O amor tudo crê, porque ele acredita na transformação que Deus está operando na vida dos outros. O amor tudo espera, porque ele sabe que Deus tem o tempo certo na minha vida, na sua vida. O amor tudo suporta, é a ideia de alguém que está parado no lugar e está apanhando, como Rocky Balboa, que continua lutando mesmo perdendo, sendo socado. Isso é o amor. Você está apanhando, são muitas lutas no casamento, são muitas lutas na vida, mas você tudo suporta como Cristo suportou na cruz. Isso é o amor. O amor é a força mais poderosa do mundo. O amor é a força mais poderosa do universo. O amor transforma tudo. O amor cura o que não pode ser curado. O amor restaura. O amor revitaliza. O amor é o segredo da igreja, das nossas vidas, da nossa salvação, da nossa transformação. A Bíblia diz em Cânticos de Salomão: o amor é mais forte que a morte. O amor é mais forte que a morte. Se o amor é mais forte do que a morte, significa que o amor é mais forte que a dívida, o amor é mais forte que o divórcio, o amor é mais forte que o desânimo, o amor é mais forte que a depressão, o amor é mais forte que a doença, o amor é mais forte que a dúvida, o amor é mais forte do que qualquer outra coisa. Você precisa preencher a sua vida com amor. Isso é a vida cristã. Por isso, o zelo pela palavra, o trabalho árduo, a perseverança é inútil, é fútil se não tiver amor. Porque o amor é a força mais poderosa do universo. Portanto, para refletir e praticar, você já teve uma experiência real com Jesus? Você já viveu a experiência do primeiro amor? Dessa chama que queima dentro de nós, a intensidade desse amor. Isso é algo real, não é balela, não são só palavras que nós falamos bonitas aqui no púlpito para você acreditar. É verdade, Jesus Cristo é uma pessoa e Ele quer se relacionar com você. A igreja quer levar as pessoas a um relacionamento com Jesus. Essa é a nossa missão, é isso que é ser discípulo de Jesus. Você tem esse relacionamento? Ou você serve sem ter relacionamento com Jesus? Não serve de nada. Marta esqueceu disso. Maria sabia que a melhor parte é estar com Jesus. A melhor parte não é o trabalho árduo, a melhor parte não é nem o zelo pela palavra, perseverar. A melhor parte é estar com Jesus, amá-lo, ouvi-lo, viver com Ele, caminhar com Ele. Segundo lugar, como anda hoje sua paixão e amor por Jesus? Talvez você já teve um encontro, talvez nesse momento você está lembrando de tudo que aconteceu na sua vida. Mas quando foi que você perdeu esse amor? Quando foi que virou rotina? Quando foi que se tornou só um hábito? Quando foi que você começou a só bater o cartão?
Qual é a sua motivação de viver e de servir? Você faz por amor, ou você faz para agradar alguém, ou você faz por medo de Deus, ou você faz por reconhecimento, eu quero que as pessoas vejam o que eu estou fazendo, ou você faz simplesmente por amor a Cristo, pelo que Ele fez por mim? Terceiro, quais são as práticas que você pode voltar a exercitar para despertar novamente a paixão? Eu quero voltar ao primeiro amor. Você quer voltar também a esse amor, a essa chama? Você quer viver isso? As preocupações dessa vida têm apagado a chama. Os bens materiais, o consumismo, a cultura em que nós vivemos, essa adoração do eu, essa tirania da felicidade, essa ditadura da satisfação, isso tem apagado a chama do nosso coração. Eu lembro que naquela noite, aos 14 anos, de joelhos dobrados, eu escrevi as palavras que ali representavam a minha decisão por Cristo. E no final daquelas palavras eu disse que esse fogo, essa chama dentro de mim, nunca venha se apagar, mas que se torne mais e mais forte a cada dia, aquecida pelo poder que vem da cruz. O poder que vem da cruz é poderoso. Esse poder que vem da cruz se chama amor. Deus ama você. E tudo que Ele espera de você é amor. Fecha os teus olhos. Eu quero encerrar esse tempo te levando a um desafio, renovando a sua paixão por Cristo. Se você quer voltar a esse amor, eu quero orar por você. Quero te convidar a ficar de pé agora. Pai, tão grande teu amor. Nossas igrejas talvez se esqueceram disso. Nós temos feito tanta coisa admirável. Nós somos conhecidos por nossas obras, pelo nosso zelo pela palavra, porque perseveramos, nos mantemos firmes. Mas nós esquecemos do teu amor. Nós esquecemos de experimentar e viver a cada dia e conhecer a profundidade, a largura, o comprimento, a altura do teu amor, o amor que a Bíblia disse que nada pode nos separar, nem angústia, nem a morte, nem fome, nudez ou tribulação, nada poderá nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Mas nos separamos do teu amor quando a vida cristã se tornou apenas um hábito, rotina. Ou começamos a fazer o que fazemos por medo, ou porque te deixamos, ou fomos negligentes, fizemos descaso com o nosso relacionamento contigo por causa do pecado, por causa das seduções e tentações dessa vida. Mas tudo que nós queremos, Deus, é voltar ao primeiro amor. E sentir dentro de nós essa chama, esse fogo queimando, nos levando a colocar Jesus acima de todas as coisas, acima de nossa alma, acima de nosso entendimento, acima da nossa própria força. Assim nós queremos viver, Deus. Nós queremos dar o melhor que temos a Ti, com mais profundo amor. Renova dentro de nós esse amor, essa paixão, e que como líderes e voluntários e discípulos de Cristo nessa missão,
construindo a tua grande história, vivendo para a honra e glória do nome de Cristo Jesus, o nome que está acima de todo nome, que nós possamos viver, seguir a verdade em amor. E assim nós oramos, Deus, renova dentro de nós esse amor, essa paixão, e faz essa igreja crescer, Deus, com muito amor, e que esse reino de amor seja espalhado sobre a cidade de Vinhedo e toda a nossa região. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago, eu amo você, cara, muito. Não tenho outra palavra a não ser isso. Cara, que palavra sensacional essa noite. E eu queria poder orar por você agora. Obrigado, Jesus, pela história que começou com 14 anos de idade. Na verdade, começou antes da fundação do mundo, Pai. O Senhor pensou no Tiago, o Senhor imaginou o Tiago e o Senhor criou o Tiago. E o que eu acho bacana nessa história toda é que não tem nada a ver com ele, mas tem a ver com a gente, pelo que o Senhor quer fazer na vida dele, para nós, em nós e por nós. Por isso nós te agradecemos o desprendimento, a disposição, o aprendizado, a vida, a experiência do Tiago com Jesus Cristo. Nós te louvamos porque nos marca tudo isso. A gente percebe o teu amor através da vida do Tiago. A gente sabe que o Senhor é um Deus de amor, porque o Senhor nos ama através da vida do Tiago. Que o Senhor mexa com a gente através dessa palavra agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.